Agora, Jesus nos disse exatamente o que aconteceria bem nesse tempo. Ele nos disse em Mateus 24 que a igreja verdadeira igreja e a outra igreja seriam igreja natural, igreja espiritual, seriam tão semelhantes personificadores que enganariam os escolhidos, se possível fora. Como o que aconteceu nos dias de Noé, como eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e toda esta imoralidade do mundo que vemos hoje. A Bíblia, o livro do médico disse que isto aconteceria. Assim, ao vermos isto acontecendo, sabemos que o nascimento está próximo. Tem de ser. Sim, Senhor. Agora nós olhamos para isso como nação, não como nação, mas mundo. Agora, Israel, a igreja, comecemos lá atrás com ela por alguns minutos e sigamos-la pelos próximos 10 minutos, talvez. Israel teve dores de parto sob todo profeta que veio à terra. Ela teve dores de parto por ocasião de sua mensagem. De que maneira o fez? O profeta tinha a palavra e ela tinha semeado tanta podridão e feito tantas ordens sistemáticas em seu ser, até que esse profeta a sacudiu para fora de sua fundação. Eles foram odiados por todos. Assim, portanto, quando Deus enviava um profeta, a igreja, ela própria, entrava em dores de parto, porque o profeta, a palavra de Deus vem ao profeta e a ele somente. Isto é, a palavra que foi falada para esse dia é manifestada pelo profeta dessa era, sempre tem sido. E as igrejas, elas edificam tantos sistemas ao redor da palavra, até que ele a sacode para fora de sua cadeira de balanço quando ele vem. Ela teve dores de parto. Que foi isto? De volta a palavra, de volta a vida. Sistemas não têm vida. É somente a palavra de Deus que tem vida. Os sistemas, esses são edificados em torno dela, onde não tem vida. É a palavra que dá vida. Sua mensagem sacudia o remanescente de volta à palavra. O pequeno grupo sairá e crerá. Algumas vezes, talvez, no tempo de Noé, somente por volta de 8 pessoas. Mas, de qualquer modo, Deus sacudiu o remanescente e destruiu. O resto teve de ser sacudido para fora. Assim foi por todo o decorrer das eras, até que finalmente a igreja lhes deu à luz um varão. E esse varão foi a palavra, ela própria, feita carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele conquistou todo o diabo, todo o poder sobre a terra que veio contra ele com a palavra do Pai somente. Toda a tentação que Satanás lhe deu, ele repreendeu Satanás, não com seus próprios poderes que ele tinha, mas com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, porque ele era a palavra. Quando Satanás se lançou contra Eva, ela não era a palavra, de modo que ela falhou. Quando ele se lançou contra Moisés, ele fez a mesma coisa. Porém, quando ele golpeou o Filho de Deus, ele era 10.000 volts. Isto derrubou as penas soltas dele, quando ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali estava aquele varão feito carne, a eterna palavra de Deus, ela própria, manifestada num corpo de carne aqui na terra para representar a palavra. É assim que ele sabia o que estava no coração deles. É assim que ele podia dizer a Filipe onde ele estava, quem ele era. Ele podia dizer a Simão Pedro quem ele era. Disse a mulher junto ao poço, porque ele era a palavra. Correto. A Bíblia disse em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é mais penetrante, mais eficaz do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da medula do osso, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ora, aqueles sacerdotes fariseus cegos não puderam ver que aquele era a palavra manifestada, porque tinham se envolvido num sacerdócio e num sistema, e o velho sistema tinha de ceder. Era a palavra, porém o que tinha sido prometido tinha se cumprido. Assim, se estava cumprido, teve de apodrecer. Era a casca. A semente seguiu em frente. Moisés não poderia ter trazido a mensagem de Noé. Nem poderia Jesus ter trazido a mensagem de Noé, porque era outra era.
E a velha semente estava certa, porém tinha servido o seu propósito e estava morta e acabada. A transformação da velha para a nova, onde a vida se encontrava, era o que estava preocupando as pessoas, o que as preocupa ainda hoje. Nós não estamos construindo um muro como se começássemos com a mensagem de Lutero, descendo direto por uma linha reta, ou uma mensagem pentecostal. Correto. Nós estamos fazendo cantos. Nós estamos construindo um edifício. A palavra de Deus é a planta. Qualquer um pode construir em linha reta, porém requer-se um pedreiro para fazer o canto, requer-se o poder de Deus para fazer isso. Requer-se um ungido do céu, ser enviado para baixo para fazer isso. Tem sido em cada era. E na era dos profetas, a palavra do Senhor vinha através daqueles profetas. E eles dobraram aquelas esquinas, fizeram aquela diferença. Porém, os construtores queriam construir um muro. Não é um muro de modo algum, é um edifício de Deus. Agora nós sentimos e sabemos que isto é a verdade, que os sistemas estavam podres em cada era. E cada um de seus sistemas teve de apodrecer e se extinguir até que ela produziu essa igreja. Dessa confusão podre saiu a palavra, ela própria. A palavra do Senhor vem aos profetas. Nunca vem aos sacerdotes, ela vem aos profetas. E note, e quando ela veio, finalmente essa palavra ao todo nasceu aqui em carne humana. A plenitude da divindade corporalmente descansou nele. Ele foi a palavra. Os profetas são parte da palavra. A palavra para a era deles. Nós, hoje, somos parte da palavra, os quais seguimos a palavra. Porém, ele foi a inteira plenitude da palavra. Ele foi a palavra. Ele disse, quando o estavam acusando de fazer-se igual a Deus, porque ele era o Filho de Deus, disseram-lhe, bem, tu te fazes Deus a ti mesmo. Ele disse, não está escrito nas vossas leis que vós chamais aqueles a quem a palavra de Deus vinha, deuses, os profetas, e eles eram. Então, como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? Onde a plenitude da divindade corporalmente repousou no Filho de Deus. Ele era a plena manifestação de Deus. Isso foi o que, finalmente, as dores de parto sob aqueles profetas, ora, eles sendo a palavra, eles apontaram para essa plenitude de si próprios, a plenitude da palavra. E então, finalmente, os sistemas definharam até que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Observe como isto foi retratado em Jacó. Observe como isto foi retratado em José, exatamente. Amado por seu pai, odiado por seu irmão sem causa. Ele era espiritual, podia predizer coisas e interpretar sonhos. Ele não podia evitar ser isso, ele simplesmente nasceu isso. Ele foi predestinado para ser isso. Porém, foi odiado por seus irmãos. E, finalmente, o venderam por 30 moedas de prata, quase 30 moedas, e foi levantado, sentou-se à mão direita de Faraó, olhou em sua prisão. Houve um copeiro e um padeiro, um se perdeu e um se salvou. Jesus em sua prisão na cruz, um se perdeu, um se salvou, exatamente. E então exaltado aos céus e sentou-se no trono de Deus. E quando ele se retirar novamente, sairá um som, dobrem o joelho, e toda língua confessará. E quando José deixava o trono e avançava, uma trombeta soava, e todo joelho tinha de se dobrar. José estava vindo. Assim, algum dia, a grande trombeta de Deus soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará a esta palavra. Porém, atrás do que ele virá, para que ele virá aqui? Note, ela produziu esta completa palavra que se fez carne, sob as dores de parto dos profetas que bradaram, Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo.